Olá, meus irmãos. Continuando a estudar aqui no livro de Provérbios, é importante, antes da gente caminhar mais um pouco, saber o que são palavras de sabedoria e o que não são palavras de sabedoria também. Não são palavras de sabedoria simplesmente a lei, como se fosse um mandamento, assim como o Senhor deu a Moisés e foi dado a todo o povo, como a gente vê no livro de Êxodo. Palavras de sabedoria também não são profecias, como o que está escrito aqui vai se cumprir exatamente na vida de cada um, caso obedeça. Mas palavras de sabedoria, que é o que a gente encontra aqui em Provérbios, é um conhecimento acumulado do povo de Deus através de gerações, de como viver de uma maneira que honre e agrade a Deus e também às outras pessoas. Então, pensando nisso, algo que devemos avaliar constantemente é a forma como nós temos usado a nossa língua, a forma como nós temos usado a nossa palavra, a forma como a gente tem dito as verdades para as outras pessoas, se ela realmente tem agradado ou não ao Senhor. Por isso, eu queria ler com vocês Provérbios capítulo 15, do versículo 1 até o 4. Diz assim a palavra do Senhor: A resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos despeja a insensatez. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, observam tanto os maus como os bons. As palavras suaves são árvore de vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. O que a gente acaba de ver nesse provérbio, e também tem em vários outros aqui, quando você vai ler, é um paralelismo antitético. E o que significa isso? Corresponde a versos que apresentam um nítido contraste. Então aqui ele vai mostrar a forma como um sábio utiliza a sua língua e a forma como um tolo a utiliza, mostrando a discrepância entre um e outro. Assim, o sábio, a gente pode ver em torno do texto, é aquele que responde de forma gentil. Ele torna atraente a verdade e desvia assim o furor, desvia a ira. Ele sabe como comunicar as coisas. Ele não chega e diz algo de forma brutal, mas ele coloca amor, ele pensa em como conduzir cada coisa, da maneira que a outra pessoa que está escutando, ela vai querer apreciar essa verdade, e a ira não vai brotar em seu coração. Por outro lado, aquele que é tolo, ele fala de forma dura, e isso desperta ira no coração. Isso mostra insensatez nas suas palavras. E por que insensatez? Porque ele está falando de um modo inconsequente. Ele não está tendo bom senso naquilo, e ele acaba perdendo aquela pessoa. Ao invés de ajudar, essa pessoa acaba distanciando e a outra não vai querer ser corrigida. É por isso que a gente vai ver no versículo 4, que ele diz que palavras suaves são árvore da vida. A pessoa que é nascida em Jesus Cristo, que agora o conhece, ele precisa aprender a falar da maneira correta, para passar isso para as outras pessoas. À medida que aquele que não conhece, ele simplesmente vai esmagar o espírito, ele vai esmagar o conhecimento da outra pessoa, ele vai destruir na realidade ela, ao invés de edificar. Por isso, mais uma vez eu pergunto, como nós temos agido com relação às nossas palavras? Temos sido sábios ou tolos com relação a isso?